Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir agora? Só me deem um ok para eu saber que vocês estão me ouvindo, por favor. Ah, sim, ok. Vamos lá. É um prazer receber todas vocês aqui hoje, né, para a gente dar prosseguimento a mais uma aula da nossa Semana das Mulheres na Dança Ministerial. Aí com a nossa quarta palestra, a segunda palestra do dia, que tem o tema Dançar com o Espírito, a profundidade espiritual da dança ministerial. A gente vai estar apresentando agora um pouco sobre a nossa palestrante, que é a Maria Fontes. Eu vou estar falando um pouco sobre o currículo dela para vocês. Vamos lá. Bacharelando em Educação Física pela UFBRA, formação em Educação Física Inclusiva, Deficiência Física pela CESS, formação em Psicomotricidade pela CESS, Gestão e Recursos Humanos pela Unopar, Gestão de Lojas, PDV, Senac Rio, líder e coreógrafa do Ministério Essência da Adoração, IAVE. Seja bem-vinda, professora Maria. Pode começar com a sua palestra. Boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir? Está, né? Estão conseguindo me ouvir? Então vamos dar início, né, a essa Semana das Mulheres, que os temas lá, né, foram os benefícios da dança ministerial para as mulheres que dançam nas igrejas. Algo muito importante, que é essa arte visual. E eu queria começar fazendo uma oração, né? Porque é um dos tópicos que eu vou falar nessa tarde. Eu queria pedir a você, nesse momento, que você conseguisse se conectar com o Pai, que nós possamos estar nesse momento dessa tarde, Pai. Nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma palestra, Senhor. Quero te pedir por todos aqueles que já estão nessa sala, aqueles que ainda irão entrar, Pai, que todo empecilho venha cair por terra, que tudo que for falado na tarde deste dia, Senhor, seja para edificar essas mulheres, se tiver algum homem também, que possamos estar sendo edificados por tudo aquilo que for falado, que for ensinado, que for passado nesta palestra, Senhor. Desde já eu me coloco como um canal, como serva nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça conforme a tua vontade, que o Senhor possa estar tirando dúvida das tuas filhas, Senhor. Assim te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como a Yasmin já me apresentou aí, meu nome é Maria, mais conhecida como Mari, né? O tema dessa palestra vai ser Dançar com o Espírito, a profundidade espiritual da dança ministerial. E eu não estou conseguindo ver se a Yasmin colocou aí o... Só um minuto, gente. Eu coloquei um versículo, né, como base. Eu sei que nós estamos falando de mulheres, mas é algo que quando se fala da arte, toca muito esse versículo, né? E se encontra no livro de Êxodo 31, 2, 3. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem sinalizar aí, tá bom? E diz assim, Êxodo 31, 2. Eu escolhi Bezalel e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, em outras versões, dando-lhe sabedoria, habilidade e plena capacidade artística. E Bezalel, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, né? Nós sabemos, o próprio Deus, ele fala aqui, né, com Moisés, que ele vai encher Bezalel do Espírito de Deus, o capacitando.
E nós costumamos muito ouvir: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Nós ouvimos muito essa frase. Mas eu acredito também que a capacitação ela depende muito de nós, ministros, né? Nós, dançarinos, porque não adianta só a gente achar que o Espírito de Deus ele vai fazer tudo, nós também temos que fazer a nossa parte. E eu acredito sim que quando Deus ele escolheu a Noé, nós não vemos falar anteriormente de que Noé ele tinha habilidades de macenaria, né? Como a gente vê falar de José, carpinteiro, né, o pai de Jesus, nós não ouvimos falar de Noé com carpintaria, e ele foi escolhido para fazer a arca. Mas eu acredito que a partir do momento que Deus o capacitou, Deus o escolheu, Deus o encheu do seu espírito de sabedoria, ele fez a parte dele. E assim também é conosco, ministros. E é muito forte quando se fala aqui de dançar com o espírito. Porque a nossa dança, ela não é só uma dança. Não é só uma dança superficial. Não é somente uma dança rasa. Né? E quando ele fala de Bezalel, ele não tinha ainda trabalhado com a arte. E Deus ele fala especificamente capacidade artística, porque era necessário para a construção do tabernáculo as habilidades artísticas. E eu acredito que quando Deus ele nos chama para esse lugar, nós também recebemos essa capacidade artística. É quando Deus ele te enche do espírito dele e te chama. E aí eu coloquei alguns tópicos, né? Dançar com o espírito é se permitir ser guiado por ele, expressando com a arte o que transcende o entendimento. Porque a arte é um dom do espírito para exercício do seu serviço, uma ferramenta doada por Deus. Né? O nosso corpo é essa ferramenta, nós temos essa necessidade de movimentos, né? De se movimentar. O que seria de nós se estivéssemos em cima de uma cama? Ainda assim, o seu corpo tem movimento, o seu coração está se movimentando. Nós fazemos parte de um constante movimento. E esse movimento, ele transcende, ele vira uma arte visual. Mas que arte é essa? Que dança é essa? Porque existem outros tipos de dança, outros lugares que se dançam. Mas nós dançamos em um ambiente eclesiástico, onde a presença do Espírito, ela é fundamental nessa questão. E Deus, ele nos amou tanto e nos escolheu para um propósito grandioso, dar frutos e frutos eternos. Talvez você pense que algumas vezes que não faz sentido, mas se Deus te colocou nesse lugar é porque faz sentido. E quando ele fala lá, Deus te encheu, ele te encheu, e você vai transbordar. Quando você está cheio do Espírito, você vai transbordar do Espírito. Você vai procurar se qualificar para aquilo ali melhorar. Quando eu comecei a dançar, foi vendo a arte visual. Né? Eu fiquei um tempo afastada. E quando eu voltei para a igreja, eu não tinha um lugar. Eu estava acostumada a trabalhar com missões. Fiquei um tempo fora. E quando voltei, era tudo novo para mim. E eu falei, Senhor, aonde que eu vou me encaixar nesse lugar? Eu não me vejo mais fazendo isso. E um dia eu estava participando do culto e houve uma ministração que ela me tocou muito. E naquele dia, quando eu olhei, eu não estava atenta no ouvir, mas aquela arte visual, ela foi diferenciada. Eu vi o espírito naquilo, eu vi volta para Jesus. E aí era um lugar onde eu nunca havia me colocado, era nesse ambiente da dança. Mas eu sempre gostei da dança. E ali, um pouco tempo depois, eu tinha que me encaixar numa célula no ministério. E eu fui colocada no Ministério de Dança. Não foi por minha escolha. E ali eu falei, Senhor, o que eu vou fazer na dança?
E ali eu comecei a minha caminhada dentro desse âmbito da dança. E chegou um tempo aonde eu olhava para mim e eu falava, Senhor, eu não tenho capacidade para isso, né? Eu tenho dificuldade de ir para a direita, de esquerda, eu tenho dificuldade. Por que que o Senhor me chamou para esse lugar? E ali se passou um tempo e eu decidi estudar. Eu falei, Deus, eu preciso estudar, eu não sei o que que eu estou fazendo e eu preciso estudar. E ali eu busquei ajuda. Eu acho que às vezes quando você quer muito, você acaba bebendo em muitas fontes, isso te faz confundir um pouco algumas coisas. Logo depois eu encontrei o coletivo, né? E ali eu comecei e eu estava sendo preparada para uma liderança dentro da dança. E eu não conhecia muito bem a dança. Ali eu vi a necessidade de buscar a me qualificar para estar nesse lugar. Mas antes da minha dança tocar pessoas, ela começou a tocar a mim, primeiramente. Eu estava vindo de um tempo muito difícil e a dança ela foi algo que ela me curou. Então a gente precisa entender que primeiro precisa haver a intimidade com Deus. A gente precisa ter uma vida em Cristo, uma vida diferenciada. A sua dança, ela vai tocar pessoas, ela vai alcançar pessoas. E por isso ela não pode ser uma dança vazia, né? Mas o que que traz o Espírito para nós? O que que nos faz ser morada do Espírito? Como que o Espírito ele vai morar em nós se nós não temos intimidade com Deus? Se nós não temos intimidade. E se eu não tenho intimidade, se eu não tenho uma vida em Deus, se eu não tenho uma caminhada com Cristo, se eu não estou liberto, se eu não estou curado, como que a minha dança ela vai ser uma dança espiritual? Eu preciso ser curada. Há uma palavra que doentes não curam doentes. Muitas vezes você vai estar ferido, você vai estar magoado, e ainda assim você vai estar nesse lugar. Eu vou chegar lá. Mas outra coisa é não ter esse espírito que te move. Porque a dança, ela é ministerial quando você entende que você é servo e que a dança, ela é uma ferramenta para o seu serviço, para você exercer o serviço, né? E o estudo qualificado dessa arte é muito importante, porque ela é uma arte visual, né? Então, quando nós falamos da dança, ela é um benefício, não somente nosso corpo, ela é um benefício espiritual e ela é também um benefício para o nosso corpo. Então, por que a necessidade de eu me qualificar? Porque muitas vezes você vai fazer um movimento e você pode se machucar. E aí você está machucando esse corpo-templo. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso cuidar desse corpo, que é o templo do Espírito. Né? Muitas vezes nós não olhamos dessa forma. E o ser humano ele tende a dizer assim, o ser humano ele não veio com um manual de instrução. Eu não sei você, mas eu vim. Quando falarem para você assim, o ser humano não tem manual de instrução. Eu não sei você, mas eu vim. E eu acredito que você também. Porque a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo e nós temos a Bíblia, que é esse livro sagrado, esse livro de muitas... Ali nós vamos ter muitas instruções. Então, ele acaba sendo um manual de instrução para o ser humano, para o ser que tem a Cristo. E ali ele vai falar sobre o cuidado do templo do Espírito, que é o meu corpo, né, como templo. Ele vai falar da alimentação, quando se fala ali de Daniel, que Daniel ele não se rendeu aos manjares, ele não está falando somente do temor, ele está falando também de um cuidado para o corpo, porque ali vai dizer que Daniel ele ficou forte e saudável. Então, a partir do momento que eu tenho uma alimentação qualificada, uma alimentação mediante aquilo que eu preciso, eu vou estar cuidando desse corpo-templo.
A partir do momento que eu faço um exercício físico, eu vou estar cuidando desse corpo-templo, eu vou estar cuidando dessa mente que precisa, que é necessário. E a dança, ela atende esses benefícios para nós, né? Da movimentação, de nos ajudar no emocional, no físico. E muitas vezes, quando nós não conseguimos mais falar, né? Não tem mais palavras, não tem uma comunicação verbal, nós conseguimos nos expressar através do nosso corpo, através dos nossos movimentos. E que movimentos são esses? Que expressão é essa? Que linguagem é essa que eu estou passando? Eu tenho um entendimento daquilo que eu estou fazendo? Porque não é só dançar por dançar. Aqui está falando sobre dançar com o espírito. Então, para eu dançar com o espírito, eu preciso ter o Espírito de Deus na minha vida. Porque senão é só mais uma dança. E essa casa-corpo, ela é uma habitação. E eu preciso cuidar dela, por quê? Porque o Espírito de Deus habita aqui. É algo muito importante. E isso exige intimidade, como eu já falei. E quando eu falo sobre espírito e profundidade, a qualidade de vida, ela diz muito sobre esse cuidado, né? E a qualidade que não se... quando eu coloquei aqui sobre espírito e profundidade, eu coloquei profundidade é aquilo que que não se restringe ao aspecto superficial das coisas, mas vem da sua essência. No sentido figurado, profundeza tem a ver com íntimo, intimidade, qualidade do que tem alicerce, boa base. Ou seja, a partir do momento que você tem uma base com Deus, que você tem uma base de oração, que você tem uma base na palavra, você vai adquirir profundidade. E como adquirir profundidade na minha dança? Primeiro eu preciso adquirir profundidade na minha vida espiritual, que é o meu crescimento, né? O estudo da palavra, oração, jejum. Se nós somos um ministro, nós nos colocamos à frente de uma batalha, nós estamos ali como levitas na casa do Senhor. Tem um general de guerra que vai à nossa frente, mas nós estamos ali e precisamos sempre estar vestido com as nossas vestes e armaduras espirituais. E isso acontece como? Através do jejum, através da oração, através de uma vida com Deus. Né? Não tem como eu chegar ali na frente e dançar por dançar, senão a minha dança ela não tem profundidade. Ela vai ser só mais uma dança, ela vai ser só algo raso. E a intimidade com Deus, ela vem da leitura da palavra. Não somente você ler, mas também você refletir. Não é só no domingo, tá ali, pregou a palavra, eu ouvi alguém pregando. Não, a palavra ela se renova. E se Deus ele deu o entendimento da palavra, aquela pessoa que está ali pregando o evangelho, ele vai dar o discernimento da palavra para você também. E às vezes ele vai falar com você de uma forma diferente. E nós só começamos a ter uma mudança de vida quando nós começamos a ler esse manual, sabe? Essa palavra que vai nos vivificar, que vai modificar algumas coisas. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de liberar perdão. E uma vez eu já, logicamente, num tempo de caminhada, eu já se fala muito sobre perdão. E foi um dia diferencial para mim, porque eu estava lendo Mateus e eu comecei a ler a parábola do bom Senhor, né, sobre aquele servo que o Senhor vai despedi-lo e ele pede para ser perdoado da sua dívida e aquele Senhor ele o perdoa. E quando ele sai dali, existe um outro servo que tinha uma dívida com ele. E aí ele vai cobrar essa dívida e manda prender aquele servo. E aí o Senhor vem, né? Eles mandam chamar o Senhor. E o Senhor diz que perdoa a dívida dele e ele não perdoou do outro. Então ele está sendo um servo mau.
E naquele dia fez toda a diferença para mim, porque eu ouvi muitas vezes ser pregado a palavra, eu li outras vezes, mas aquele dia foi o dia que o Senhor, ele, na minha intimidade com ele, ele escolheu para modificar referente a algumas coisas relacionadas a perdão. Então tem muitas coisas que o Senhor ele precisa tratar diretamente com você, na intimidade com você. E como que o Senhor vai tratar isso? Através da palavra, através da oração, porque as nossas dificuldades, algumas nós precisamos de ajuda, mas outras vão ser somente você e Deus. Vai ser você e Deus. E aonde que eu vou buscar essas mudanças? Na Bíblia, nesse manual que ele vai falar muito. E quando se fala da dança, a dança é algo muito importante. A dança ela é uma expressão. Muitas vezes eu me entristeço muito com isso. Você vê que lá fora a dança é mais valorizada do que dentro do ambiente eclesiástico. Porque muitas vezes nós mesmos não valorizamos essa dança, não buscamos da forma que deveríamos buscar, né? E o Espírito, ele se manifesta através da nossa dança. Há uma manifestação. E que manifestação é essa que eu estou trazendo para dentro do ambiente eclesiástico? Porque se eu tenho o Espírito de Deus, se eu ando com Deus, se eu tenho uma vida com Deus, o Espírito está dançando comigo. Mas a partir do momento que eu me permito a viver outras coisas, talvez não seja o Espírito de Deus que esteja ali, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida com Deus, na nossa intimidade com Deus, que essa dança é uma dança que transcende o entendimento humano. E quando se fala de profundidade, eu coloquei lá uma especificação muito conhecida na Bíblia, né? Que é Ezequiel 47. E ele vai dizer assim no versículo 3 de Ezequiel 47. Muito conhecido. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordão de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, né? Pela cintura, em outras versões. E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, somente a nado. Então, você entende que quando a gente começa uma vida com Deus, você não pode ficar na superfície, porque está ali sendo medido. E ali você vai, começa numa vida de oração, água nos tornozelos, Bíblia, água nos joelhos. E ali você vai tendo intimidade com Deus e você vai começar a mergulhar num rio profundo. Rio esse que você não vai se satisfazer em ficar com águas pela cintura, que você não vai se satisfazer em ficar com água pelos joelhos. Você vai querer mergulhar no profundo. E quando eu digo sobre mergulhar no profundo, tem dias que a nossa dança ela é tão profunda que você sai dali e você fala, nossa, eu tinha imaginado que eu ia dançar assim, que nós sempre pensamos algumas coisas, né? E quando aquela dança acontece, acontece algo que você não esperou, mas algo sobrenatural. E não para soberba, mas é muito, muito precioso quando alguém chega para a glória de Deus, não é nossa, para a glória de Deus e fala, eu consegui enxergar Deus na sua dança. Eu vi na sua dança, algo destravou através da sua dança, eu fui curado, né? E isso é muito importante mesmo. Um dia eu estava na igreja e naquele dia eu estava um pouco mal e eu falei, Senhor, eu não vou dançar. E eu dancei, né? Assim, mal, porque não chegou ninguém. Aí o pastor falou, dança, Maria. Porque não tem ninguém da dança hoje, o pastor presidente vai estar aí. E eu dancei. Achei que eu dancei mal naquele dia, assim. E ali, no final do culto, uma missionária me chamou. E ela falou assim, Maria, enquanto você dançava,
eu via um monte de fitas amarradas. E conforme você se movimentava, eu via aquelas fitas se desamarrando. E o Senhor falava que era sobre a saúde, sobre. E ela começou a falar. E o que que eu entendi sobre tudo que aquela missionária falou? Tudo que eu tinha orado e pedido para Deus fazer, naquele dia não foi para outra pessoa, mas foi para mim. Foi um dia que eu achei que a minha dança ela não estava como eu queria, que ela não estava como o Senhor queria de mim naquele dia, mas ela foi a dança, uma dança profunda, porque Deus ele sabia o que estava passando entre mim e o sagrado naquele momento. Porque quando você dança com o espírito, é aquilo que eu falei no início. Você vai destravar coisas lá fora, mas você também vai destravar coisas dentro de você. Às vezes é uma cura, porque através da unção, o poder da unção do espírito, ele vai ser derramado naquele momento da sua dança. Muitas coisas que nós não vemos no mundo espiritual, mas acontece naquele momento que nós estamos dançando. Gente, eu estou muito acelerada. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Não? Tá todo mundo aí, gente? Ah. E a importância da unção. Eu coloquei aqui, a unção é um dom fundamental que te capacita para exercer suas funções ministeriais, testemunhando cura, libertação, conciliação com Deus. A unção está associada à presença e ao poder do Espírito de Deus sobre a sua vida, né? E como tem sido a sua dança? Nós vemos vários aspectos da dança aqui. Quando nós vamos ler referente à dança de Salomé, ela foi uma dança para maldição. Aquela dança, ela foi para pedir, né, que o Elias tivesse a sua cabeça degolada. Foi uma dança que, aparentemente, aos nossos olhos, não foi uma dança para o bem. Mas nós vemos aqui também falar nesse livro tão precioso sobre danças de lamentações, sobre danças de júbilo, sobre danças de fé. Davi dançou quando ele levou a arca. A palavra vai dizer que a cada 6 passos ele sacrificava e ele também dançava. Mical, ela teve a madre cerrada porque naquele momento não foi somente por como Davi estava, né, despido na frente do povo, mas também ela ridicularizou aquela atitude. Mas Davi, ele sabia qual era o propósito daquele sacrifício, daquela dança de sacrifício, daquela dança de fé, a atitude que ele estava tendo com Deus naquele momento. Vai falar também da dança de Miriam, né? Quando, em Êxodo, quando cita que o povo atravessou, né? Miriam, ela foi junto com o povo dançando. Uma coisa que o filho pródigo, quando ele volta para casa, né? Vai dizer também do som alto, das músicas ali, e eles dançavam. E a gente vê muitas citações sobre a dança na Bíblia, né? E até mesmo quando a palavra, né, tem Salmos, vai dizer que mudastes o meu pranto em dança. E eu queria falar uma breve coisa aqui sobre uma vivência. Por muito tempo eu dancei um pouco vazia e eu não entendia o significado daquela dança e foi quando eu decidi buscar conhecimento, porque conhecimento ele nunca é demais. Eu preciso saber que mensagem a minha dança está passando. Qual é a mensagem que essa veste está passando, né? E quando eu aprendi a me colocar nesse lugar de entender quem eu sou e quem Deus é na minha vida, eu comecei a buscar mais, a orar mais. E através disso, eu tive uma vivência que eu nunca vou esquecer. A minha mãe, ela teve câncer e foi bem no início da minha caminhada com a dança. E ali a igreja o ministério ele estava começando.
ninguém sabia fazer, não tinha recursos, né? E a igreja ela também não liberava recursos para o Ministério de Dança. E ali nós compramos tecido para fazer as vestes sem costura. Quem nunca, né? Na história da dança, não usou aquelas vestes sem costura, que a gente corta ali o tecido e faz. E ali a gente ficou, mas como é que vamos fazer? Pesquisa na internet, vai lá, vai cá. E aí a líder, ela falou assim, vamos pedir a Maria, porque a Maria tem mais habilidade com essas coisas de arte, de... Aí, nesse dia que estava tudo combinado para a gente fazer as vestes, né? Eu já tinha comprado tecido, comprado tudo. A minha mãe, ela foi internada e ali o médico me falou que ela tinha 10 dias de vida. Que ele não era Deus, mas ela tinha no máximo 10 dias de vida. E eu não poderia ficar no hospital naquele dia, nem o meu pai. Só no outro dia, quando ela estivesse dentro da enfermaria. Mas aquele dia que ela foi internada, nós já sabíamos que ela estava num estado terminal. Pediu para a família ir no hospital, se despedir. E quando eu cheguei, né, a igreja ficava próxima, eu tinha que passar em frente à igreja para vir para minha casa, né, na rua principal. Quando eu desci do ônibus, as pessoas do ministério estavam junto com a liderança na porta da igreja. E eles falaram, Maria, nós vamos cancelar o ensaio, vamos cancelar tudo por causa da situação da sua mãe. Só que quando eu saí do hospital, eu ouvi uma palavra da minha mãe. Ela falou assim para mim, não fica em casa não, porque agora você tem duas opções. Se lamentar ou confiar em Deus e ir profundo. Naquele dia eu fui, nós tínhamos uma saída e acreditem, naquele dia a minha dança ela foi num profundo que não tem explicação. O Senhor, ele... E ali, né, a minha mãe realmente, ela faleceu. 8 dias depois ela faleceu. E a minha caminhada na dança, ela nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia que a minha mãe faleceu, eu passei o dia inteiro, eu reconheci o corpo e tudo mais. E quando eu cheguei em casa, todo mundo com a sua família e eu era a única que estava sozinha, né? Os meus irmãos foram para suas casas, o meu pai levaram ele para um outro lugar e eu fiquei sozinha em casa. E naquele dia eu me lembrei da canção que nós tínhamos louvado no hospital e ali eu comecei a dançar. Eu comecei a dançar. E não mais a minha dança, ela aconteceu somente dentro da igreja, porque é o que eu falei para vocês. A profundidade, ela vai te levar a lugares que não se encaixam somente ali no dia do culto, sabe? Você precisa ler a palavra em casa. Você vai orar, você vai ter intimidade. Então você também precisa de ter uma dança de intimidade com o seu Deus. Não é só dançar dentro do ambiente eclesiástico, não é só dançar nos dias de ensaio, nos dias de culto. E ali eu comecei a enxergar que havia uma profundidade, que eu também poderia dançar com o Espírito dentro da minha casa. E quando eu danço com o Espírito dentro da minha casa, eu também estou edificando o meu lar, eu estou edificando, eu estou trazendo a presença do Espírito Santo, não que não tenha nas orações, não que não tenha na leitura da palavra, nas reflexões, mas a partir do momento que eu danço dentro da minha casa. E eu criei esse hábito. Né? E cada semana eu dançava num cômodo e eu falava, Senhor, eu quero que cada vez que eu dançar dentro desse lugar, eu fui criada não no ambiente eclesiástico, meu pai era espírita, então a casa onde eu moro, ela já foi um barracão. E muitas pessoas dançaram para outros espíritos. E quando eu vim morar nessa casa, a primeira coisa que aconteceu foi muitos cultos, muitas salas de adoração nesse lugar. E eu falei, aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Vai superabundar a graça. E ali, só que nunca havia tido dança. E ali eu falei, Senhor, outras pessoas dançaram aqui por algo que não me edificava altares para o Senhor. E naquele dia eu me lembro que eu comecei a dançar. Eu dançava em cada cômodo. Eu dançava no quintal, eu dançava na varanda da frente, eu dançava na sala. E
isso começou a fazer toda a diferença. Por quê? Comecei a trazer a presença do Espírito, não somente nas orações, mas também na dança. Sabe, eu comecei a quebrar altares que existiam no passado, que não existem mais. Aquilo ali foi modificado. Eu trouxe a presença do Espírito através da dança. É dançar com o Espírito. E isso é muito importante. E eu coloquei um último versículo aqui, antes de dar a oportunidade para vocês, sobre profundidade. Então, o que eu queria dizer com isso? Não existe profundidade sem intimidade. Não existe uma dança espiritual se você não tem intimidade. A sua dança, ela precisa que você tenha intimidade com o sagrado, para que ele venha dançar com você, para que esse espírito te mova. E a sua dança seja guiada. Uma dança guiada pelo Espírito, que os seus passos não sejam somente seu, mas sejam guiados pelo Espírito. O meu braço se move, e é muito engraçado que quando você vai, se você pesquisar sobre côvados, né, é como eles mediam. E na teologia, a gente estudava lá que sobre 600 centímetros. E ali, quando vai para o grego, você entende que naquela época eles mediam literalmente, pela distensão do cotovelo, ou a distensão de algum membro. E ali, quando ele fala de côvado, você vê a altura entre os tornozelos, o joelho, depois do joelho até a cintura. Você consegue entender isso? Está falando sobre membros. E quando você se movimenta, o teu corpo inteiro se movimenta. Então você sai só dos pés, você vai. Primeiro você vai. Os seus pés se movimentam, seus tornozelos, os seus joelhos se movimentam, a sua cintura se movimenta e aquilo vai te levando para o profundo. Sabe? Entende que essa dança ela não pode ser rasa, ela não pode ficar só superficial. Então, eu profetizo hoje que a sua dança ela não seja só superficial, mas que ela saia dos tornozelos, que ela saia, não fique somente nos joelhos, mas que você consiga encontrar o profundo, que você consiga em Deus encontrar esse profundo, que a sua dança não seja só mais uma dança nesse ambiente. E ela é usada como uma ferramenta, você se colocou à disposição para servir. Então, essa ferramenta, ela precisa ser cuidada. O meu esposo, ele é músico. E eu vejo, tipo assim, um cuidado em limpar as teclas do teclado, e no dia que vai, né, testa ali o som, aí vai o toca violão também, e ali vai afinar o violão, vai... E nós, sabe? A nossa ferramenta é essa aqui, é o corpo. Nós precisamos também cuidar dela para que ela esteja preparada para nesse dia da ministração, para o dia que precisamos ministrar. E outra, o músico, ele não fica só, ele não pega o seu instrumento só no dia que ele vai para o culto, só no dia que ele vai para o ensaio, né? Então, por que você vai dançar somente no dia do ensaio? Por que você vai dançar somente no dia do culto? Não. Esse instrumento ele precisa ser afinado diariamente, ele precisa ser usado diariamente, né? E a última citação que está em Romanos, que eu quero ler com vocês, é Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por meio dele, são todas as coisas. A glória seja dele eternamente. Então, a sabedoria, o conhecimento, isso tudo vem de Deus. E nós precisamos estar em Deus, ter essa profundidade. E que a glória seja dele.
Que a sua dança venha a ser uma dança que cure, que seja uma dança que liberte, que seja uma dança que dê mudança de vida para outras pessoas, que quando as pessoas olhem para você, elas vejam Cristo na sua dança. Mas, sobretudo, o que eu desejo na tarde desse dia é que a sua dança te cure, que a sua dança te liberte, que quando você dançar não seja apenas mais uma dança, mas que seja uma dança no profundo, uma dança com o Espírito Santo te guiando. E no mais, gente, é isso. Vocês querem falar? Vocês têm alguma dúvida? Yasmin, Oi, tem alguns comentários, Mari, nas mensagens. eu não consigo ver. O Eu vou meu ler para caiu. você. Pode deixar. Eu vou ler aqui para você. A Gilcimar, ela colocou assim: eu sempre disse nos ensaios sobre o culto começar em casa, nosso particular com intimidade. Isso aí, A, Jucimara. a Maria Pereira colocou assim: exatamente, aqui em casa eu sempre estou dançando. A Isabela Augusto colocou: fui num retiro, uma pessoa falou que voltou ao ministério através de mim. Isso me tocou muito. Sabe, realmente dançar no secreto faz a diferença. Amei a aula, muito edificante. E a Maria Pereira colocou mais um comentário. Meu filho é autista. Uma vez começou a chorar e disse: mamãe, eu vi algo diferente em você e fiquei emocionada. Nossa, eu fiquei até arrepiada agora. O meu filho, ele também, né? Ele está em investigação de autismo, mas a minha filha, ela tem DI e TDAH e faz toda a diferença, né? Durante um tempo, ela se sentiu muito frustrada e ela falava para mim assim: mãe, eu não quero dançar. Mãe, eu não quero dançar. E depois eu identifiquei que era pela dificuldade, né, motora, que foi justamente por isso que eu decidi estudar, fazer o curso de psicomotricidade para tentar ajudá-la. E ali eu entendi que às vezes as crianças elas se sentem, elas conseguem destravar coisas ali super importantes, mas tem pessoas que não dão ênfase à dança das crianças, né? Que são, para mim, são perfeito louvor, é a perfeita adoração. Eles têm, né, uma linguagem corporal muito importante também, que precisa ser valorizado com certeza. Qual a dica que eu daria? Palavra, o que eu falei aqui sobre o manual, né? Lá em Mateus, quando vai dizer, entra no seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu Deus que está no secreto, que o seu Deus que está no secreto, ele vai te responder. Porque algumas coisas vão precisar ser no secreto. Com certeza ela vai precisar ser no secreto. E nós precisamos entender isso, né? Que a intimidade, ela é no secreto, ela nem sempre vai. A intimidade, ela não está só no coletivo, né? Eu costumo dizer que intimidade exposta é pornografia, né? Ninguém expõe a sua intimidade na frente de outras pessoas. Então, muitas vezes, intimidade exposta é pornografia. Então, nós precisamos saber que vai ter um momento que é necessário. Vai ter, não, sempre tem. Que é necessário ter intimidade. E se eu danço, se eu sou um corpo que dança, por que não dançar no secreto? Tem mais comentário, Yasmin, que eu não consigo abrir a caixa? A Paloma colocou: conta um pouco da experiência que você teve com os níveis de profundidade. Nossa, Paloma. Paloma fez parte, né, do Essência da Adoração. Nós vivemos, assim, momentos incríveis, coisas que, não para a glória do nosso nome, mas um ministério de... Foi diferente, gente, para mim, o Essência da Adoração. Foi a minha primeira liderança e a única até hoje, né? Porque eu ainda estou nesse lugar, passaram muitas pessoas. Nós vivemos níveis de profundidade
extremamente... Ah, mas eu queria contar uma que para mim foi muito importante quando eu pensei em parar com a dança. E nós fomos para Lagoinha, né? Junto com algumas pessoas do coletivo, Louvor na Terra. E naquele dia eu estava muito mal. E eu me lembro que quando nós chegamos lá em BH, o Jackson ele falou uma palavra sobre Moisés. E ele disse que o povo esperava que Moisés estivesse desesperado, né? Na frente do mar. Mas Moisés ele teve uma atitude de líder e ali falando com Deus, o mar foi aberto e eles atravessaram. E para que a gente deixasse, né? Não ficasse em desespero. Eu abracei aquela palavra e naquele momento Deus ele me pediu que eu desenhasse um coração. Eu tava com uma das meninas do coletivo do lado. E foi louco ali, eu falei com ela, Deus me mandou desenhar um coração. Aí ela, amiga, desenhar um coração é fácil. Eu falei, não, mas Deus me mandou desenhar esse coração simples que a gente desenha, não. Ele mandou desenhar um coração com artéria e tal. E ali eu desenhei. E quando a gente foi, eu tava com uma dificuldade. O meu filho, ele parou de falar. Ele perdeu a fala total. E tinha um problema relacionado ao coração desde que nasceu. E quando ele ia operar, foi revertido, os médicos não sabem como. E ali, na semana de viajar, o meu filho ele teve uma crise e ele talvez iria precisar operar. E ali Deus mandou fazer aquele coração. E quando a gente chegou lá, no primeiro dia de seminário, quando a gente chegou na igreja, Deus mandou que eu não ficasse pensando nos problemas, que era para me colocar em volta daquele coração tudo que o meu filho tinha vencido. E eu comecei a colocar post-its colorido em volta daquele coração. E eu escrevi tudo que nós tínhamos vencido, dobrei o papel, coloquei ali dentro do caderno. E no outro dia, gente, eu senti de madrugada, assim, como se a cama estivesse pegando fogo. E ali eu levantei, comecei a orar e tal. Mas eu senti literalmente Deus, e Deus falou que ele falaria comigo. E ele, enquanto eu estava ali, ele estava lutando dentro da minha casa. E no outro dia, eu fui ministrar sobre uma pessoa. E quando nós voltamos, o Bezalel, ele tinha desenhado um coração. Eu acho que isso é a profundidade espiritual da arte dentro da igreja. Ele faz parte da adoração, arte na adoração, né? Aquelas pessoas que ficam ali desenhando na hora do culto. E tudo aquilo que eu deixei, né? E comecei a ministrar naquele dia, pedir a Deus que eu me conectasse, em meio aos problemas, eu conseguisse me conectar. Deus, ele respondeu, gente, e incrível. Ele desenhou o mesmo coração que eu havia desenhado no papel, né? Ali na hora da adoração, ele fez, eu ganhei essa arte, né? A Yasmin estava também no dia. Foi algo para mim também muito profundo, porque naquele dia eu não conseguia falar. Foi o meu corpo que expressou. E aquilo que o meu corpo expressou naquela profundidade de estar ali ministrando, né? Dessa dança com o espírito, do mover do espírito ali nessa conexão, houve uma outra conexão também na arte, que foi ali a dança e aquela pessoa ali fazendo aquela arte, desenhando. Teve muitas outras coisas no profundo também dentro do ministério, né, Paloma, que nós vivemos sobre cura, sobre pessoas chegarem e falarem assim, nossa, enquanto vocês estavam dançando, eu vi literalmente alguém ser curado, sobre pessoas que estavam lá no fundo e de repente foi, assim, muitas coisas. E para viver isso somente com intimidade, com profundidade. Fecharam os comentários já. Gente, então é isso. Yasmin, quer falar alguma coisa? Vou só dar os avisos finais, mas antes disso a gente quer te agradecer, Mari, por sempre estar disponível para servir junto com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui muito edificado, entendendo um pouco mais sobre a dança dentro desse contexto ministerial, trazendo também por esse lado espiritual. Então, nós só queremos te agradecer, professora Mari, muito obrigada, tá? Pelos seus serviços. Eu que agradeço pela E aí eu oportunidade, vou pela confiança.
Obrigada, gente.